Apocalipse, capítulo 14. A canção dos 144.000. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do Pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono e dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. As mensagens dos 3 anjos. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha o sinal do nome dele. E isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouviu uma voz do céu que disse: escreva isto: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. A colheita do fim dos tempos. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era um encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Apocalipse, capítulo 15. Os anjos e as últimas pragas.
Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Apocalipse, capítulo 16. As taças da ira de Deus. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas, causadas por esse fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem! Eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público.
Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que, em hebraico, é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo, dizendo: "Está feito." Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível.